Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver o que são loops, o que é o while loop e a diferença entre while loop e for loop. Quadrit, você sabe quem foi Thomas Edison? Isso mesmo, foi a pessoa que criou a lâmpada. Ele começou com uma ideia, algo que ele queria criar. E então, enquanto ele não criasse uma lâmpada que funcionasse, ele ia criar um novo protótipo ou fazer um reajuste num protótipo antigo. E então, ele ia testar aquilo que ele fez e, se não funcionasse, ele ia repetir tudo isso de novo. Thomas precisou repetir isso mais de 1000 vezes, até que ele finalmente conseguiu criar uma lâmpada que funcionasse. Então, não era mais necessário repetir essas atividades. E a lâmpada foi criada. A criação da lâmpada foi uma atividade muito importante, que precisou de repetição para ser concluída. Repetição é extremamente importante e existem atividades que a gente não consegue concluir sem repetição. É possível modelar uma atividade que exige repetição com 3 partes diferentes. A parte inicial, que ocorre logo antes da repetição começar. A parte que envolve repetição, que é algo que deve ser repetido até que determinada condição seja atingida. E a parte final, que é quando a gente vai parar a repetição, porque a gente já vai ter atingido o nosso objetivo. E a gente utiliza uma construção específica para trabalhar com repetição dentro da programação. Alguém sabe qual é essa construção? É isso aí! A gente utiliza de loops. Loops são estruturas de repetição que permitem com que a gente repita a execução de um determinado pedaço de código até que determinada condição seja atingida. Existem 2 grandes grupos de loops, while e for loops. E hoje a gente vai ver o while loop. Aqui a gente tem um código em Python e a gente está criando um menu. E o usuário pode escolher uma das seguintes opções. Ao executar o código, a gente começa lendo qual é a escolha do usuário. Se o usuário tiver escolhido uma opção válida, a gente executa ela. Mas já pensou se o nosso usuário quisesse escolher mais uma opção? Ou se ele tivesse se confundido e colocado uma opção inválida e quisesse tentar de novo? Pois é, seria muito importante permitir que o usuário pudesse escolher outras opções e pudesse tentar de novo. Mas o nosso programa não faz isso. Após coletar a primeira opção e tentar executar ela, ele fecha, porque ele não tem mais nada para executar. A gente podia então repetir a escrita dessas linhas de código mais e mais vezes, mas o código ia ficar gigante, e não ia importar quantas linhas de código a gente tivesse. Sempre iria existir um limite máximo de possibilidades que a gente ia dar para o usuário para ele tentar de novo. Ainda bem que existe uma outra maneira da gente resolver esse problema. Você sabe qual é ela, Quadrit? É modelar essa atividade com o while loop. Então eu vou refazer o código e pronto. Agora a atividade está modelada com o while loop. E vamos executar ele para entender bem o que está acontecendo. Uma linha será executada por vez. E quando a execução chegar aqui, nessa linha, eu vou criar uma variável para armazenar a entrada do usuário. Então a execução vai seguir para a próxima linha. E finalmente a gente vai criar o while loop. A gente começa com a palavra reservada while, que indica a criação do while loop. Então o Python vai seguir e executar essa expressão aqui. Essa é uma expressão booleana, ou seja, produz valores verdadeiro ou falso. Ela sempre é recalculada antes de cada repetição do loop. Se ela produzir um resultado verdadeiro, o loop vai continuar. Se ela produzir um resultado falso, ele vai quebrar. E como eu só quero quebrar o loop quando o usuário digitar 0, e eu inicializei a variável de entrada com o valor de -1, essa expressão vai produzir um resultado verdadeiro, e a execução do loop vai continuar. O Python vai, então, executar o corpo do loop pela primeira vez. O corpo do loop nada mais é que um bloco de código a ser executado. Blocos de código em Python começam com o recuamento. E tudo aquilo que está nessa linha do recuamento faz parte do bloco. Para indicar o fim do bloco, a gente termina o recuamento. Ou seja, o Python vai executar tudo isso daqui, que é o bloco de código. E ele começa executando essa parte, onde a gente faz a leitura da entrada do usuário e verifica se é uma opção válida. E nesse caso não é, porque ele digitou a opção 7 e ela não existe. E com isso a gente termina a primeira repetição do loop. E o que o Python faz é voltar aqui em cima e recalcular essa expressão. E como 7 é diferente de 0, essa expressão continua a produzir um resultado verdadeiro. E então, a gente vai para a segunda repetição. Repetição e iteração são palavras sinônimas. Eu poderia falar que a gente está na segunda iteração, e isso é a mesma coisa que dizer que a gente está na segunda repetição do loop. E como iteração é uma palavra muito utilizada, é importante se lembrar dela. A gente coleta novamente a entrada do usuário e verifica se é uma opção válida. E nesse caso,
Então a gente executa ela. E após ela ser executada, a gente termina a segunda repetição, iteração do loop. E então, o Python verifica se a gente deve terminar o loop ou não. E a gente não deve. O bloco de código ligado ao loop vai executar mais uma vez. O loop vai para a terceira iteração, repetição. Então a gente coleta a entrada do usuário, verifica se o 0 está presente nesse conjunto de valores, e nesse caso, não está. O 0, ele é uma opção válida no nosso programa, mas o tratamento do 0 não é feito aqui embaixo, por isso essa linha não é executada. O 0 é tratado na expressão de parada do loop. O Python verifica se o loop deve terminar ou não. E como o usuário tinha digitado 0, e é justamente quando isso acontece que o loop acaba, essa expressão vai produzir um valor falso, e o loop vai acabar, terminar. E a execução do programa vai continuar normalmente. E olha só, perceba como que agora a gente permite que o usuário tente de novo, caso ele insira uma opção inválida. E também permite com que o usuário execute quantas opções ele desejar, conforme a vontade dele. E tudo isso sem ter que ficar adicionando um monte de linha de código a mais, que era aquilo que a gente estava tentando fazer antes. Com o while loop, foi apenas necessário modelar a atividade de repetição. Essa atividade de repetição foi modelada em 3 partes. A parte inicial, que ocorre logo antes da gente entrar no loop, e nesse caso é a criação da variável opção e inicializar ela com um valor diferente de 0. Ela é inicializada com um valor diferente de 0 para que o loop não quebre quando o Python for calcular a expressão de parada antes mesmo da primeira repetição do loop. A gente também utilizou a parte que envolve a repetição, que é a leitura da entrada do usuário, e a execução da opção, caso ela seja uma opção válida. E também utilizou uma parte de finalização, uma parte de parada, que é quando o usuário digitar o valor 0. Com essas 3 partes, a gente modelou a atividade de repetição do loop. Início, repetição, parada. E como é que fica o while loop nas outras linguagens? Quadrit, essa foi uma pergunta sensacional. Aqui a gente tem o while loop em C++, JavaScript e Python. Existem algumas diferenças, como dá para ver visualmente, mas também existem semelhanças. E algumas delas são: para criar um while loop nas 3 linguagens, a gente começa com a palavra while. A gente coloca uma expressão booleana, que representa um ponto de parada do loop, e é recalculada sempre antes da próxima repetição começar. Em todas as linguagens, se essa expressão produzir um valor verdadeiro, o loop continua. Se produzir um valor falso, o loop quebra. E aquilo que é o mais importante, a maneira recomendada de se utilizar o while loop, que é a mesma para qualquer linguagem. E qual é ela? É isso que eu vou falar agora. Aqui eu tenho um código em Python, e eu vou continuar gerando um número aleatório até que eu gere um número que seja divisível por 2. Se ele for divisível por 2, o loop quebra. O que acontece é que eu posso acabar gerando 10 números aleatórios e nenhum deles ser divisível por 2. Eu posso gerar 10.000 números e nenhum deles ser divisível por 2. Ou eu posso gerar um número só, e esse primeiro número já ser divisível por 2. O que acontece é que eu não tenho como saber quantas repetições e iterações do loop eu vou precisar para conseguir alcançar meu objetivo. E são nesses casos, onde a gente não tem como saber quantas repetições a gente vai precisar antes do loop começar, que o while loop é o loop mais recomendado a se utilizar. Quadrit, você sabia que em algumas linguagens existe uma variação do while loop? Não sabia? Então eu vou falar sobre ela. No while loop convencional, a verificação de parada ocorre sempre antes da execução do corpo do loop. E existe uma variação do while loop chamada do while, que faz justamente o contrário. A verificação de parada ocorre sempre depois da execução do corpo do loop. E aqui a gente tem alguns exemplos do do while em C++, Java e JavaScript. Nem todas as linguagens possuem o do while. Python, por exemplo, não possui essa variação do loop. Mas isso não é um problema, porque mesmo que você precise fazer algumas alterações no código, tudo aquilo que você consegue modelar com o do while, você consegue adaptar e modelar também com o while loop, e vice-versa. E agora falta só uma coisa, a diferença entre o while loop e o for loop. O while loop deve ser utilizado quando a gente não sabe quantas repetições vai precisar antes do loop começar. E o for loop é o contrário. Por exemplo, aqui eu tenho um código em JavaScript, e o que eu quero é a soma de todos os elementos desse array. E eu passo por cada um dos elementos desse array aqui e adiciono ele à soma. E como eu tenho como saber quantos elementos eu tenho dentro de um array em JavaScript, eu tenho como saber quantas repetições eu vou precisar no loop.
É recomendado o uso do for loop quando você tem como saber quantas repetições você vai precisar antes que o loop comece. Loops são estruturas de repetição que permitem que a gente reexecute um pedaço de código até que determinada condição seja atingida. Loops são modelados pensando em um início, algo a ser repetido, e um ponto de quebra, finalização do loop. While significa enquanto em português. Por causa disso, uma boa maneira de se ler o while loop é: enquanto uma determinada condição não for atingida, o corpo do loop continuará a ser executado. O while loop deve ser utilizado quando você não tem como saber quantas repetições você vai precisar antes do loop começar. E o for loop é o contrário, é quando você tem como saber. Existe uma variação do while loop que se chama do while. No while loop convencional, a validação de parada do loop é feita sempre antes de cada repetição dele. E no do while, ela é feita sempre depois da execução do corpo do loop. E é claro, para criar a lâmpada, Thomas Edison utilizou de um while loop. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!